E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Alex aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Artra. E hoje, mais uma vez, mostrar a aplicação do protocolo aqui para vocês. E dessa vez a gente não teve ali nenhuma invalidação, foi tudo nos conformes ali. No que se refere à questão de aplicação do protocolo, se a gente observar aqui os três fatores da primeira fase, que é da seleção de ambiente, é o seguinte: calendário econômico, nós teríamos alguma notícia? Sim, teríamos notícia na abertura e após a abertura, teríamos discurso do membro da Reserva Federal. Ok, existe a possibilidade de uma distribuição de baixa resistência. Segundo fator, estamos alinhados com o IS. Estamos alinhados com o IS. Terceiro fator, timing de interesse. Estamos dentro de uma sessão de interesse, que é a New York AM Session. Beleza. Primeira etapa do protocolo está concluída. Segunda etapa do protocolo, a narrativa no High Time Frame. Aqui eu tenho duas observações a serem feitas. Nós tínhamos essa dealing range do H4, que ela dessa higher até essa lower, validação nesse rompimento, né? Mas o preço estava um pouco longe da zona premium, que é um pouco acima aqui do 25.500. E o que eu faço nesse tipo de situação? Eu utilizo o multi-time frame. Então eu tenho uma leg do H4, o preço está um pouquinho longe, o que eu faço? Eu coloco no H1. Como eu opero no M1, o H1 oferece pontos de interesse, podem gerar reações interessantes. A minha dealing range do H1 estava entre essa swing high e essa swing low, e o preço próximo à abertura já estava acima da zona de equilíbrio, o que poderia oferecer distribuição bearish até os targets. Por que eu selecionei essa região? Aí aqui vocês vão entender também um pouco mais da aplicação e interpretação dos Price Delivery Arrays. Olha só que interessante. Então, vocês veem essa range aqui, ó, você tem uma, né, reprecificação balanceada, ok? Você tem uma reprecificação nessa range aqui, que é a reprecificação buy side delivery, sell side delivery, até essas lowers foram reprecificadas de forma justa e o preço gerou o quê? Um rompimento aqui para o sell side, ok? Após isso, onde o preço cria a higher da dealing range do H1 é uma ineficiência. Então, o preço rebalanceou essa faixa de preço e expandiu com momentum bearish para o sell side, gerando toda essa nova range. E aqui nessa correção para essa ineficiência do H1, né, que nós tínhamos, inclusive o topo dela era o topo de Londres, seria o nosso ponto de interesse no H1. Então a definição de ponto de interesse e drawn liquidity baseado no high time frame definida. Então dentro do nosso protocolo, né, isso daqui é um ok, nós teríamos que ir para o lower time frame para ver que se no tempo adequado nós teríamos as confirmações, ok, suficientes para uma execução. E uma coisa muito importante aqui, ó, é isso aqui, ó, toda essa movimentação aqui, se a gente for para o lower time frame, vou colocar até no 1 minuto, até no 1 minuto mesmo a gente já poderia, né, esperar o preço passar com facilidade dessas ranges. A gente vê aqui, ó, toda essa correção com muita dificuldade de expansão. Tá bom? Então, quando você tem esse tipo de movimentação assim, bem truncado, o que acontece? Normalmente você vê o preço passando dessas regiões com muita velocidade. Isso daqui é liquidez de baixa resistência. Tá? Então, se você já tem aqui, ó, um pullback muito devagar, como você pode medir isso? Simplesmente usando a dealing range você pode medir isso. Por exemplo, ó, desse topo até esse fundo, que foi a criação da dealing range, o preço demorou para andar 518 pontos, o preço demorou 2 horas e 55 minutos, ok? Agora, para o preço fazer a correção até o equilíbrio da leg, que é mais ou menos 50%, o preço demorou 2 dias, 21 horas e 5 minutos. Isso mostra a evidência de momentum bearish no mercado. Significa que no timing de interesse, uma das primeiras intenções bearish que nós tivemos acima do equilíbrio, se o preço estiver flutuando dentro de um ponto de interesse, a gente pode ter o início da expansão. Então foi por isso que eu antecipei a entrada de volume e de volatilidade antes da abertura. A minha entrada no lower time frame, dentro do protocolo do lower time frame, né, eu falei sobre
o Changing State of Delivery, obviamente, é a forma mais segura de você executar. Então, ou seja, após esse Changing State of Delivery aqui, nesse POI, na First Presented Fair Value Gap, poderia ter sido a minha execução. Mas, pela formação do SMT dentro do meu ponto de interesse, eu antecipei essa movimentação. Tá? Então, o gatilho do meu trade aqui, como eu expliquei no episódio 3 do protocolo, foi a formação do SMT. E a invalidação, o nível de invalidação seria essa POI aqui. Eu antecipei o Changing State of Delivery através da divergência no low time frame. Antecipar o Changing State of Delivery através da divergência é uma coisa um pouco mais avançada, obviamente, né? Não dá para uma pessoa que começou a operar o protocolo ontem fazer isso. Mas é uma coisa que eu faço muito, inclusive já mostrei para vocês. Esses trades, eles têm uma probabilidade de dar errado muito maior do que se você esperar o Changing State of Delivery, mas a entrega de risco-retorno deles é muito maior. Então, o meu take profit foi aqui, ó, no minor sell side. Essas equal lowers, tá? Para uma segunda-feira, tá ótimo. De acordo com a coleta de dados que eu tenho, nem toda segunda-feira cria expansões no higher time frame como essa criou, né? Isso aqui foi maravilhoso, tá? Inclusive, eu poderia ter tirado parciais no minor sell side e ter esperado, né, o preço chegar no target do H1, que seria o target estrutural, e também seria, né, aqui no Original Consolidation desse pullback no High Time Frame. Mas o que aconteceu? Ontem também a minha esposa comprou um chocolate para mim lá, que dava sono, então eu já tava com um pouco de... Se vocês verem o vídeo aí, eu tava todo descabelado já. Mas pelo fato das confluências estarem todas aqui na minha cara, foi que eu vim pegar o movimento de abertura, né, e sair rápido e fui realmente dormir muito, né? Então, um dos motivos pelo qual eu não capitalizei até os alvos lógicos aqui, né, foi esse, mas também eu sei que, de acordo com a minha coleta de dados, nem toda segunda-feira oferece, né, tudo isso aqui de risco-retorno. Tá bom, guys? Então, essa foi a aplicação do protocolo do dia 15 de dezembro de 2025. Eu tive aí um trade que me pagou 4 vezes o meu risco em 10 minutos, ou seja, muito bom, muito rápido. Poderia capitalizar mais, mas pelo fato de ser segunda-feira, tô tranquilaço em capitalizar 4 vezes o meu risco, tá bom, guys? Então, né, espero que vocês tenham capitalizado, porque se você está estudando o protocolo e você viu isso aqui acontecendo, a única coisa que eu acredito que você pode não ter feito é antecipar o Changing State of Delivery através do Smart Money Technique aqui, né? Mas você poderia, após essa confirmação aqui, ó, ter se posicionado aqui e buscado essas lowers ou até mesmo essas lowers aqui de acordo com o protocolo. Me deixem aí nos comentários se vocês capitalizaram nesse movimento e como que foi. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem também estar comentando aí, eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Então fiquem todos com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.